Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, que é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Você pode se sentar. Eu continuo me chamando Vitor. Um bom dia para você, sejam todos muito bem-vindos na nossa celebração. Eu queria saber se há alguém que foi convidado, está aqui pela primeira vez na nossa igreja, que você pudesse dar um sinalzinho com a sua mão. Amém, sejam muito bem-vindos. Há mais alguém lá atrás também? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas. Queria pedir mais um favor para você que está aqui pela primeira vez. Nós somos uma igreja muito relacional, então nós gostamos de dar abraços. Então eu vou pedir para vocês se colocarem em pé, para quem está perto de você ter o privilégio de te dar um abraço e dizer: seja muito bem-vindo aqui. Amém. Esse é o nosso desejo, que você que está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, sinta-se em família, porque você está em família. Seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que não seja a sua primeira e última vez, mas que você possa fazer parte dessa família abençoada. Algum tempo atrás, eu vi uma história que eu me identifiquei muito. Estava ouvindo um pastor compartilhando de um atendimento pastoral que ele fez, e nesse atendimento ele estava conversando com um casal com vários desafios no seu relacionamento. E a esposa estava ali reclamando do seu marido e dizendo assim: pastor, o meu marido, eu não aguento mais ele. Ele não vai no mercado comigo. Ele não gosta de ir no mercado comigo. E aquele marido então entra no meio da discussão e diz assim: não, espera aí, conta direito essa história. Eu fui no mercado com você uma vez e você me disse: eu não quero que nunca mais você vá no mercado comigo. E o pastor então diz: não, espera aí, eu preciso entender melhor essa história. E ela fala assim: não, pastor, eu sempre pedia para ele ir no mercado comigo, até que um dia ele foi, ele aceitou. Mas ele ficou com a cara fechada do início ao fim. Ele reclamou de tudo. Ele reclamou da demora, ele reclamou da fila, ele reclamava de tudo que eu pegava. E aí eu falei para ele assim: não precisa nunca mais ir. Aí o pastor pergunta assim: ué, mas você não acabou de falar que o teu desejo era que teu marido fosse no mercado com você? E ela disse: não, pastor, eu nunca quis que ele fosse no mercado comigo. Eu sempre quis que ele desejasse ir no mercado comigo. Eu me identifico com esse rapaz. Eu sempre odiei ir ao supermercado. Não sei quantos homens se identificam com isso. Graças a Deus eu já passei dessa fase de não ir, de ficar emburrado. Mas no início do nosso casamento era um grande desafio. Mas eu fico olhando para a minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, e pensar que para ela o importante não é eu ir ao supermercado, mas é eu desejar estar com ela onde ela está. E eu penso no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus. Muitas vezes nós fazemos as coisas que são necessárias, as coisas que, entre aspas, são pedidas por Deus, mas não é de coração, não é de dentro para fora. É assim como aquele rapaz que foi no mercado porque tinha que ir, porque a esposa tinha pedido para ele. E aí Jesus vai olhar para a nossa vida e vai falar assim: filho, eu não quero que você faça, eu quero que você queira fazer. Eu não quero que você simplesmente abra a sua Bíblia e leia um capítulo por dia porque você precisa fazer isso. O que eu quero é que você queira fazer isso. Eu não quero que você vá num domingo, numa igreja, e você participe, porque você precisa fazer isso. Tem que ser de dentro para fora. Eu não quero que você oferte, que você dizime, porque tem que fazer isso. Porque a Bíblia diz que temos que fazer isso.
Eu quero que você queira, que você deseje, que você tenha alegria em fazer isso. O que Jesus ele espera de nós nesse relacionamento é um relacionamento que ele acontece com obediência e com alegria, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é de dentro para fora. E nós vamos estudar juntos uma história de um personagem bíblico, muito conhecido, você deve conhecer, que ele viveu boa parte da sua vida um relacionamento com Deus de fora para dentro. Ele começou bem, mas ao longo do caminho ele foi se perdendo e passou apenas a praticar ações espirituais pelo exterior e não mais de coração. E esse personagem ele foi Saul. Se você esteve algumas semanas atrás uma mensagem que eu compartilhei sobre os mentores que estão na palavra de Deus, você vai entender isso. Eu passei as últimas semanas sentado à mesa com Saul, ouvindo ele, os conselhos e olha, a maioria do que não fazer. Saul me ensinou profundas lições assim de olha, faça diferente do que eu fiz. Se eu pudesse resumir o que Saul me ensinou nesses dias, nessas conversas, talvez seria ele dizendo para mim assim, não viva uma espiritualidade de fora para dentro. Viva uma vida com Deus de dentro para fora. Quem era Saul? Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Até esse momento, o povo de Israel não tinha rei, aliás, eles tinham, era o Senhor. Mas o povo de Israel começou a olhar as outras nações e ver que as outras nações tinham um rei e começaram a falar, eu também preciso de um rei. Israel também precisa de um rei, homem. Porque Deus eu não vejo. Como assim Deus pode ser o nosso rei? E começam a pedir a Deus. E Deus, misericordioso como é, por causa desse pedido do povo, dessa murmuração, dessa reclamação, ele fala assim, tá bom, eu vou dar um rei homem para vocês. E ele então escolhe Saul através do profeta Samuel, Samuel unge Saul, e ele se torna o primeiro rei de Israel. Ele reina ali por volta de 40 anos, ele foi o rei de Israel. A principal ação de Saul nesse tempo foi as conquistas militares. Ele lutou contra exércitos poderosos e grandes como os filisteus, como os amalequitas e derrotou esses exércitos. Sabe o que é interessante na vida de Saul? Que Saul era um adorador. Saul ele instruía os israelitas no aspecto espiritual da adoração. Ele era alguém que defendia isso. Saul, ele era alguém que lembrava constantemente o povo da lei mosaica no início do seu reinado. A Bíblia vai dizer que Saul construiu altares para Deus, que ele removeu praticantes espirituais pagãos. A gente pode olhar para tudo isso e falar assim, então Saul foi um baita exemplo. Preciso ser como Saul. Mas na verdade o que a Bíblia vai nos dizer é que nada disso tinha valor para Deus. Uau! Como assim? Como assim Saul era um adorador? Ele construiu altares para adoração a Deus. Ele removeu altares de outros deuses no início do seu reinado. Ele exigia do povo, ele orientava o povo como adorar espiritualmente. Como assim? Deus não se agradou dele. É que a Bíblia vai nos dizer que Saul fez tudo isso de fora para dentro. O que a Bíblia nos ensina com essa história é que para Deus, o mais importante não é aquilo que você faz. O mais importante é com o coração que você está fazendo aquilo. Se é de dentro para fora. Práticas espirituais externas, mas sem uma transformação interna, se torna um grande risco para a nossa vida. Porque
Porque essas práticas espirituais nos tornam meros religiosos, nos torna profissionais da religião. Aqueles que conhecem tudo da Bíblia, aqueles que não perdem um domingo, não perco uma oração dos homens. Eu até leio minha Bíblia. As práticas espirituais estão nota 10. Mas o coração de obediência a Deus, que só o Senhor vê, o Senhor sabe como está. E muitas vezes está reprovando a gente. Esses são os profissionais da religião. No Novo Testamento a gente vê isso claramente na figura dos mestres da lei, os fariseus, os saduceus, profissionais da religião. Conheciam a lei, conheciam as escrituras, eram exigentes com eles mesmos e com o povo para que cumprissem toda a lei, mas o coração estava distante de Deus. Saul me ensinou que tudo que é feito para Deus, de fora para dentro, é mera religiosidade. Tudo que eu faço para o Senhor, que não é de dentro para fora, que não é de coração, que não é em obediência ao Senhor, por amor ao Senhor, é religiosidade. E a religiosidade de Saul nesse texto é caracterizada por uma obediência parcial. Ele obedece parcialmente. Eu obedeço, mas até aqui. E Saul ainda tenta justificar a sua desobediência fazendo o quê? Rituais espirituais, adoração a Deus, sacrifícios, para justificar a sua desobediência interna. Saul estava vivendo uma religião de fora para dentro. E em 1 Samuel a gente vai ver em vários momentos essa postura de Saul. Mas eu quero ler com você especialmente a história que está registrada no capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, que é justamente o momento em que Deus rejeita Saul como rei. Deus vinha sendo paciente com Saul e com a sua religiosidade. Mas nesse momento Deus fala assim: agora chega, agora basta. Eu rejeito Saul como rei de Israel. Isso implica em Deus tirando a unção de Saul, o espírito que estava em Saul. E por que isso aconteceu? Essa história começa quando Deus ordena a Saul que eles atacassem os amalequitas, um povo inimigo. Mas Deus dá uma ordem muito clara, ele fala assim: Saul, você vai atacar os amalequitas, eu darei a vitória para vocês, porque em todas esses triunfos do exército de Israel, era Deus que concedia a vitória. Ele falou: eu vou dar a vitória para vocês, mas quando vocês vencerem o exército dos amalequitas, você deve exterminar todo o povo. Ninguém pode sobrar. E você deve queimar tudo o que pertence a eles. Os bens que eles têm, os despojos, os rebanhos, não fique com nada. Essa era a ordem de Deus para Saul. Ela foi bem clara. Mas Saul, ele obedece parcialmente. Saul, ele mantém o rei dos amalequitas vivo, aprisionado, porque era uma demonstração de força quando você tornava um rei de um outro povo prisioneiro. E Saul queria demonstrar força. Saul então permite com que o exército também tome despojos, bens, tome a melhor parte do rebanho dos amalequitas. Ele destruiu tudo que era inútil, mas o que era bom ele manteve. Obediência parcial. Eu quero continuar lendo essa história na palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, verso 10 em diante.
1 Samuel, capítulo 15, verso 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque ele abandonou ao Senhor e não seguiu as instruções de Deus. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aqui a Bíblia não é clara se Samuel ficou irado com Saul ou se ficou irado com Deus. Vários teólogos vão dizer coisas diferentes. Mas ele fica incomodado com toda essa história. Por quê? Porque Samuel tinha ungido Saul como rei. Tinha dito: agora você vai liderar esse povo, você é o escolhido de Deus. E ele abre mão disso, dessa unção. Versículo 12: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Ele parte para se encontrar com Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Bom, se Samuel estava bravo com Deus, por Deus estar rejeitando Saul, nesse momento aqui eu tenho certeza que Samuel entendeu por que Deus estava rejeitando. Saul tinha saído para erguer um monumento em sua própria honra, após essa vitória. Verso 13: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Olha que cara de pau. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido é esse de ovelhas? Que mugido é esse de bois que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para quê? Para sacrificarem ao Senhor. Ele justifica: não foi bem assim. Não é que eu desobedeci. Eu mantive ali os rebanhos para poder sacrificar para o Senhor. É adoração. Saul, ele racionaliza a desobediência dele. Racionaliza o pecado. Se justifica. Um pouco mais à frente, no verso 19, Samuel lembra Saul daquilo que Deus havia ordenado. E ele diz assim: por que você não obedeceu ao Senhor, Saul? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Quantas vezes a gente é assim também? Insiste em se defender. Eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor tinha me designado. Aí ele justifica mais uma vez: eu trouxe o rei dos amalequitas, o rei Agag, mas o restante eu exterminei. Mais uma vez, obediência parcial. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado para Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus. Mais uma vez ele usa a adoração, o sacrifício, como justificativa. E agora vem a parte mais importante desse texto, verso 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou hoje como rei. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque cada registro nas Escrituras está ali para nos ensinar algo. Obrigado porque através da vida de Saul,
nós podemos aprender várias lições do que não fazer para salvar a nossa vida, para não sermos rejeitados diante do Senhor como Ele foi. Pai, enche-nos agora do espírito de sabedoria, de conhecimento, para compreender a Tua palavra, as aplicações dela para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, muitas vezes em nossas vidas nós vivemos como Saul. Nós nos preocupamos com as regras, com a parte externa do nosso relacionamento com Deus, a nossa aparência de espiritualidade, a nossa aparência de santidade, mas o nosso coração está distante. O nosso coração não está em obediência com aquilo que Ele tem pedido. Você pode pensar, mas eu não ofereço mais sacrifícios hoje. E glória a Deus por isso. Jesus foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de bois, de carneiros, para justificar os nossos pecados. Mas o sacrifício nessa época, ele era equivalente à nossa adoração de hoje. E quando eu digo adoração, não é simplesmente quando eu canto uma canção. Tudo que nós fazemos para Deus é adoração. O teu trabalho pode ser adoração. Os teus estudos podem ser adoração. A tua vida em família pode ser adoração. Se você faz para o Senhor, é adoração. Então o sacrifício do Antigo Testamento pode ser interpretado hoje para os nossos dias como aquilo que nós fazemos para Deus. As nossas ofertas espirituais ao Senhor. Os sacrifícios nunca foram um problema. Quando Deus diz assim, olha, eu não me agrado nos sacrifícios, eu me agrado na tua obediência. Não é que os sacrifícios em si tinham algum problema, mas é porque os sacrifícios eram um meio, não era o fim. O sacrifício servia para que o povo pudesse obedecer a Deus. Deus não tinha nenhum prazer no sacrifício em si. O prazer de Deus estava em ver o seu povo obedecendo a sua ordem. Só que o povo foi se afastando de Deus, não foi só Saul. O povo começou a oferecer sacrifícios e sacrifícios se tornou uma religiosidade, algo de fora para dentro. Já não era com um coração obediente a Deus, com alegria. Era uma prática que eles tinham se habituado a fazer. O problema nunca foi o sacrifício. O problema é quando nós usamos as ações espirituais para substituir a nossa obediência a Deus. Hoje nós não oferecemos mais holocaustos e sacrifícios, mas nós oferecemos louvores, músicas, nós oferecemos o nosso culto. Nós estamos aqui hoje, nesse domingo, entregando um culto ao Senhor. Nós oferecemos liturgias a Deus, nós oferecemos ofertas, dízimos, serviços ministeriais, temos tantos servos comprometidos servindo para que esse culto pudesse acontecer. Tudo isso são os nossos sacrifícios, os nossos holocaustos a Deus de hoje. E o problema não é o sacrifício. O problema não é o nosso serviço, não é a nossa canção. O problema não é a nossa oferta. O problema é quando nós fazemos qualquer uma dessas coisas de fora para dentro, com o coração longe de Deus. Nós podemos parafrasear esse versículo, e peço a licença para fazer isso. Mas talvez para os dias atuais esse versículo seria algo como: acaso tem o Senhor tanto prazer na adoração externa, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência a Deus é melhor do que a nossa adoração. E a submissão a Deus é melhor do que as nossas liturgias. Uma adoração externa, sem obediência interna, não tem valor nenhum para Deus. Uma adoração externa, sem obediência interna, não tem valor. Deus, Ele não se interessa naquilo que nós fazemos de fora para dentro. Na verdade, não é só que Ele não se interessa.
é que é um grande risco para a nossa vida. O Senhor vai nos ensinar na palavra que essas ações e práticas espirituais externas, sem o coração, elas não são neutras, ou seja, não faz diferença para Deus. Se faz ou não faz, pelo contrário, quando eu faço é pior do que se eu não tivesse feito. Porque quando eu faço de fora para dentro, eu estou me tornando a cada dia mais um profissional da religião. É um risco para a minha vida. Estou me afastando a cada dia mais de Deus, com as coisas que eu estou fazendo para Deus. Isso é o que acontece quando nós passamos a agir de fora para dentro na nossa vida com Deus. E essa religiosidade, ela traz vários riscos para a nossa vida cristã. E eu quero compartilhar com você alguns riscos que eu aprendi com o Saul nesse texto. Da religiosidade para a nossa vida com Jesus. O primeiro risco é que a religiosidade, ela nos torna orgulhosos. Uma religião de fora para dentro, práticas espirituais externas sem o coração, vai nos tornando dia após dia mais orgulhosos. Você viu o que aconteceu com Saul no verso 12? Quando Samuel foi procurá-lo, ele estava no Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. A Bíblia sempre foi muito clara, inclusive para Saul, de que ele seria o rei, mas ele nunca poderia buscar a própria honra, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E Saul permitiu com que o orgulho fosse enchendo o coração dele, até o ponto que ele constrói um monumento em sua própria honra. Porque a religiosidade tem o poder de alimentar o nosso ego. A religiosidade nos faz sentir merecedores das coisas. Não, mas veja bem, olha o que eu faço para Deus. Eu sirvo todo domingo. Eu dou meu dízimo todos os meses. Só que se isso está sendo feito de fora para dentro, ao invés de te aproximar de Deus, ele vai te afastando de Deus. Porque isso vai alimentando o seu ego. Foi o que Saul permitiu com que acontecesse na vida dele. Saul não começou assim. Você pode pensar, tá, mas Saul já tinha uma predisposição a ser esse orgulhoso, mas Saul começou bem. Lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 21, quando Deus escolhe Saul e Samuel chega para ungí-lo como rei, ele diz assim: mas acaso eu não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante das tribos de Benjamim? Por que está me dizendo isso? Por que está dizendo que eu vou ser o rei de Israel? Eu não sou ninguém. Saul tinha um coração humilde no início do seu ministério. Não é porque você hoje não luta com essa área, que se você não cuidar com a religiosidade, que você nunca vai cair nesse pecado. Com as vitórias, com as riquezas, com a glória, o nosso coração vai se perdendo para o orgulho, assim como Saul se perdeu. Assim como os fariseus, que nós lemos nos evangelhos, eles se perderam para esse orgulho. Eles começaram a buscar a própria honra. Eles valorizavam as posições na sinagoga. Quem era mais importante? Aquele que sentava nos melhores lugares. Aqueles que usavam as vestes mais finas. Os fariseus permitiram que a religiosidade alimentasse o ego deles e eles começassem a buscar a própria honra. Cada vez que nós buscamos nossa própria honra, nós estamos diminuindo a glória de Deus na nossa vida. Quais são os monumentos em nossa própria honra que nós estamos construindo em nossas vidas? Talvez você pense, não, mas eu não levanto nenhum monumento em minha honra. Nunca fiz isso. Será mesmo? Será que eu e você, nós não levantamos outros monumentos em nossa honra? Será que a busca por riquezas, por bens, por prosperidade,
Não é uma forma com que você está buscando construir um monumento para a sua própria honra? Será que as suas redes sociais, a forma como você gosta de mostrar a sua vida para as pessoas, não é um monumento em sua própria honra? Será que os seus títulos, será que as posições, os cargos, não têm sido hoje para você um monumento em sua própria honra? Precisamos ter cuidado, queridos. Satanás, ele é ardiloso nessa área. Ele nos dá vitórias. Veja bem, Deus nos dá vitórias e Satanás vai lá e pega essa vitória que Deus deu e fala assim: você é muito bom. Você é demais. Porque ele sabe que se nós recebemos essa vitória de Deus com o coração contrito, quebrantado e gratos a Deus, ele sabe que o Senhor vai dar cada vez mais. E nós cada vez mais seremos um perigo para o inferno. Aí ele fala assim: deixa eu estragar. E como que ele estraga? Erguendo o teu ego, dizendo assim: você precisa ser honrado. Precisamos ter cuidado. O segundo risco da religiosidade é que ela não nos permite viver em vulnerabilidade. No verso 13, quando Samuel encontra Saul, Saul nem ouve Samuel, ele já diz logo de cara: segui as instruções do Senhor. Porque a religiosidade de Saul aqui não permitia com que ele chegasse e fosse vulnerável. Ele poderia ter caído no pecado, mas aqui ele poderia se encontrar com Samuel e falar assim: Samuel, eu pequei contra o Senhor. Eu falhei. Eu preciso pedir perdão, eu estou arrependido. Mas ele faz o que? Ele diz assim: não, eu segui as instruções de Deus. Mesmo diante das provas de que ele não tinha obedecido, do balido das ovelhas, do mugido dos bois, ele continua insistindo que ele tinha obedecido. Por quê? Porque aquilo lá seria para sacrifícios a Deus. Sabe, é um grande risco quando nós não confessamos os nossos pecados e as nossas lutas antes de sermos descobertos. É muito melhor quando nós confessamos as nossas lutas e pecados por uma convicção interior do Espírito, um arrependimento interno, do que quando alguém nos pega em pecado, quando alguém descobre o nosso pecado. Porque quando alguém descobre, as pessoas nunca vão saber se aquilo foi de dentro para fora ou se foi de fora para dentro, só porque alguém descobriu. Então, se você tem vivido lutas, pecados, tentações, denuncia. Denuncia antes que Deus traga isso à luz para alguém, porque isso pode salvar a tua vida. Não faça como Saul, que ficou na defensiva, não querendo ser vulnerável e dizer que ele tinha errado, pecado, porque isso é o que a religiosidade faz com as nossas vidas. Não denunciamos, não somos vulneráveis, e é capaz de algum dia, se ainda formos descobertos, formos pegos em flagrante, ainda vamos justificar, como Saul fez. Encontrar uma desculpa. Sabe, isso me lembra muito a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou em Lucas 18. Jesus contou essa história de dois homens que subiram ao templo para o quê? Adorar. Olha a adoração aí, para adorar ao Senhor. Sentimentos genuínos. Mas ele vai dizer que um desses homens era um religioso, um fariseu, um mestre da lei, alguém que conhecia as escrituras, alguém que aparentemente era espiritual, mas era de fora para dentro. Era só uma aparência de espiritualidade. Já do outro lado sobe um publicano. O publicano nessa época era um dos pecadores mais renegados. Ele era um cobrador de impostos que cobrava impostos do próprio povo judeu para Roma. Então o povo odiava esse povo. Eles odiavam os publicanos, os cobradores de impostos. Tanto que a Bíblia geralmente vai colocar eles no mesmo nível, mesmo grupo que as prostitutas. Porque eles eram, esses são os mais pecadores de todos. Mas Jesus nessa parábola diz que o fariseu faz uma oração assim: ó Senhor,
muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Obrigado porque eu não sou como esses pecadores. Obrigado porque, eu entendo das Escrituras. Eu sigo aquilo que o Senhor pede. Do outro lado, o publicano pecador, ele de longe, porque ele não tem coragem nem de se aproximar. Ele no chão, ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O publicano foi vulnerável. Ele reconheceu as suas falhas, os seus pecados, e ele, arrependido, se aproxima de Deus. Já o fariseu, que achava que a sua justiça era superior ao do publicano, ele de nariz empinado, ele se achega de Deus. E olha o que Jesus nos diz no final dessa parábola, que é muito profundo. Eu lhes digo que o publicano, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Foi para casa salvo diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um estava se gabando da sua espiritualidade, o outro estava quebrantado, contrito, expondo o seu pecado e arrependido. Somente um teve a sua adoração aceita por Deus. A Bíblia diz que só um foi justificado. Se nós queremos ser curados por Deus, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas tentações, nós precisamos expor as doenças. Você não pode chegar num hospital doente, com dor, chegar para o médico e dizer assim: não, doutor, eu estou bem. Tudo tranquilo, graças a Deus, está tudo indo bem. O que vai acontecer? Ele vai te mandar de volta para casa. Ainda vai perguntar: então por que você veio aqui? Quando você chega no hospital, você chega assim: doutor, eu estou com dor aqui, dor ali, eu sinto isso, sinto aquilo. Por quê? Porque você quer ser curado. Se você quiser ser curado por Deus, dos seus pecados, das tentações, das lutas, você precisa rasgar a tua vida, primeiro para Deus. Dizer: Senhor, eu pequei, eu sou pecador, me perdoa. Eu cometi esse erro na segunda, esse erro na terça, esse erro na quarta, e eu quero ser liberto disso. Mas você não vai ficar só nesse ambiente oculto, porque você quer trazer à luz. Você vai procurar um discipulador, um líder de célula, um pastor, um irmão em Cristo, maduro na fé, e vai dizer assim: eu preciso abrir para você, eu tenho essa luta, eu tenho esse pecado, eu quero vencer, eu quero ser curado. Quando nós não fazemos isso, é porque a religiosidade já está tomando conta do nosso coração, da nossa vida. E isso acontece muitas vezes por causa desse terceiro risco que eu vou falar agora. A religiosidade nos aprisiona à defesa da nossa reputação. Quando nós vivemos essa vida com Deus externa, de aparências, e vamos nos tornando profissionais da religião, nós começamos a nos preocupar em defender a nossa reputação, em defender-nos daquilo que as pessoas dizem ou pensam sobre nós. Perceba que no verso 21, Saul ele começa justificando. Ele diz para Samuel: o povo, o exército tomou os despojos. Mas logo em seguida, no verso 24, ele explica o porquê ele permitiu isso. Porque ele era o rei. E ele diz assim: olha, eu pequei. E pode até parecer que agora, ali verso 24, por favor. Pode até parecer que esse pequei de Saul é um arrependimento. Mas não é. Porque logo em seguida ele diz o porquê que ele está reconhecendo o pecado. Tá, verso 24, por favor. Pequei, disse Saul, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Eu tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora ele justifica dizendo que ele teve medo, por isso ele permitiu com que os soldados fizessem aquilo. Agora pensa comigo, Saul era o rei, ele era a autoridade.
Ele não corria nem o risco aqui dos soldados se rebelarem. Vamos agredir Saul. Não. O medo que ele sente aqui não é de uma agressão, não é de uma revolta. O medo que Saul sente aqui é de perder a aprovação do seu exército. Ele sente medo porque ele vê que os soldados agora querem pegar os despojos, querem pegar o lado bom do rebanho. Ele fala assim: bom, se eu falar que não pode, eu vou me complicar. Eu preciso ser popular aqui. Eu sou rei. As pessoas precisam gostar de mim. E por causa dessa popularidade, por causa da sua reputação, Saul permite com que eles pequem. Para não dar a chance de pensarmos, lendo o verso 24, que assim, mas será que Saul não está arrependido aí? Porque ele diz, pequei, eu violei a ordem do Senhor. Pode parecer, mais uma vez, aparência de espiritualidade. Mas no verso 30, Saul revela o que está dentro do seu coração. O porquê que aqui ele começou a assumir que estava errado. Olha o que diz o verso 30. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Aqui ele explica o porquê que ele está agora assumindo o pecado. Porque ele quer que Samuel pense que ele está arrependido para honrar ele diante da autoridade, diante do povo. Mais uma vez, a reputação de Saul era o mais importante. Ele estava preocupado em como o povo iria vê-lo. E mais uma vez ele usa a adoração como justificativa para a sua desobediência. Ele termina dizendo assim: volte comigo para que eu possa adorar a Deus. Aparência de espiritualidade. Ele ainda não tinha entendido que Deus não estava nem aí para a sua adoração. Deus queria o coração dele. E o coração dele estava longe. Mas ele acha que a reputação dele e o fato de ir adorar a Deus é o que manteria ele com uma boa reputação diante do povo e diante de Deus. Ele ainda não tinha entendido que deveria ser de dentro para fora. Se nós queremos viver uma vida de dentro para fora, tem uma frase que ela precisa ficar guardada na nossa vida. E essa frase é: cuide do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Esquece a tua reputação, queridos. Esquece o que os outros vão pensar de você. Se você abrir o seu pecado, se você for vulnerável, é quem você é. Essa é uma das culturas da nossa igreja. Nós abrimos aqui sem medo as nossas lutas. Vitor, eu luto contra a autossuficiência. De achar que eu não preciso de Deus às vezes, que eu posso fazer sozinho. Eu luto contra o orgulho. Às vezes o diabo usa essa seta na minha vida, tentando inflar meu ego e fazer com que a glória de Deus diminua na minha vida. São lutas. Eu luto contra o egoísmo. Às vezes eu esqueço de olhar para as pessoas à minha volta e estou tão focado e preocupado com o que eu preciso fazer, aquilo que é importante para mim, que eu esqueço os outros. São minhas lutas. E se agora você está pensando assim: mas então, não vou mais ouvir esse pastor. A gente não está preocupado com a nossa reputação. Eu estou preocupado em vencer essas lutas, vencer essas tentações, esses pecados dia após dia. E eu sei que para eu vencê-los, eles não podem mais ficar nas trevas. Eu tenho que trazer para a luz, porque eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu não posso permitir com que as minhas práticas espirituais se tornem profissionais. Eu não posso me permitir me tornar um profissional da religião. Eu preciso ver uma vida com Jesus de dentro para fora. Não deixe que a religiosidade te prenda, te aprisione na sua reputação. E por fim, a religiosidade nos torna rebeldes diante de Deus. Logo após, no verso 22,
Samuel dizer a Saul que Deus tem mais prazer na obediência que no sacrifício, que Ele tem mais prazer na submissão do que na gordura de carneiros, ele diz no verso 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. A religiosidade de Saul aqui, as práticas espirituais vazias, fizeram com que Saul se tornasse rebelde diante de Deus. Isso é muito forte, queridos, porque rebeldia aqui na palavra de Deus, o termo original, que foi traduzido por rebeldia no português, ele quer dizer uma desobediência intencional, não acidental. Então nós não podemos olhar para essa história e dizer assim, mas tadinho de Saul, ele estava bem intencionado, ele estava sinceramente errado, porque essa palavra rebeldia quer dizer desobediência intencional. Ele sabia que ele estava desobedecendo e ele assumiu o risco. Essa palavra rebeldia quer dizer uma insurreição consciente, uma rebelião a Deus de forma consciente, porque a religiosidade vai nos tornando rebeldes, sem perceber. Essa palavra, ela quer dizer um erro, que não é um erro por ignorância. Ela quer dizer uma oposição a Deus. Quando nós buscamos adorar a Deus de fora para dentro, nós estamos sendo rebeldes. Estamos nos opondo ao Senhor. Ele não está preocupado com a nossa adoração externa, se nessa adoração o nosso coração não está entregue. Para Deus o que importa é o coração. Quando vivemos na religiosidade, quando vivemos essa religião de fora para dentro, nós estamos em oposição à vontade de Deus, de forma consciente, deliberada e intencional. Isso não é só um erro, isso é uma rebeldia mascarada de espiritualidade. Para Deus não tem nada pior do que quando nós mascaramos os nossos erros, a nossa desobediência, a nossa rebeldia com aparente espiritualidade. Perceba que Samuel ainda vai relacionar esse pecado de entregar um sacrifício a Deus sem obedecê-lo, a idolatria e a feitiçaria. Naquele tempo, a idolatria e feitiçaria eram um dos pecados mais condenados por Deus, e o povo sabia disso. Talvez para hoje nós também consideremos isso. Talvez aqui dentro não há ninguém que tenha ídolos físicos, que não adore nenhuma imagem. Talvez aqui a gente não tenha ninguém que pratique feitiçaria. Mas Deus está dizendo que o pecado da religiosidade é tão grave quanto a idolatria e a feitiçaria. Ou seja, às vezes nós estamos orando aqui como igreja para que o Senhor salve o nosso estado, um estado que nós sabemos que é regido por idolatria, por feitiçaria, por religiões pagãs, e nós estamos orando, Senhor, nos salva disso. Mas a gente precisa ter um grande cuidado para não se tornar um fariseu. Senhor, que eu nunca me torne o que eles são. Porque se eu estou nessa cadeira, eu sou tão pecador quanto eles. A minha espiritualidade de mentira, ela é tão prejudicial para o reino de Deus, quanto as outras religiões que também estão destruindo a vida das pessoas. Não podemos mascarar os nossos erros com uma falsa espiritualidade. Eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Você tem vivido uma vida com Deus de fora para dentro ou de dentro para fora? De coração. Essa não é uma pergunta de acusação, não é uma pergunta de condenação, não é uma pergunta de julgamento, de crítica, de forma alguma. Essa é uma pergunta de amor do nosso Pai.
o Pai que nos ama e quer nos salvar de nós mesmos. É a pergunta desse Pai de amor dizendo para nós: filhos, ainda há tempo. Eu quero viver um relacionamento contigo genuíno, de verdade, sem religiosidade, sem aparências. É o Senhor perguntando e nos dizendo: filho, eu tenho mais prazer em ter o seu coração do que em ter a sua adoração com as suas obras. Eu estou mais interessado em você me amar, em querer estar na minha presença, em querer me obedecer, do que aquilo que você faz para mim. Eu tenho mais prazer em quem você é do que naquilo que você faz. Por isso que Jesus vai dizer em João 4:24 que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é mais igual aos religiosos que adoravam externamente, mas o coração estava longe de Deus. E aqueles que em espírito e em verdade, de dentro para fora, o adoram, esses são aqueles que o Senhor está buscando. O Senhor está buscando aqueles que vivem uma vida coerente com o que pregam, que vivem uma vida de obediência, que o adoram de dentro para fora, que vivem uma intimidade com Jesus de dentro para fora. E só há uma forma de fazer isso acontecer em nossa vida. E essa forma, na verdade, ela é uma pessoa. É Jesus. Jesus é a verdadeira espiritualidade. Quando te perguntarem o que é a espiritualidade, você precisa responder: espiritualidade é uma pessoa, é Jesus. Quando eu me encontro com Jesus, quando eu faço algo para Ele, de coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu estou vivendo espiritualidade. Agora, qualquer outra coisa que eu faça, que até pode ter a aparência de espiritualidade, mas que não tem Jesus como centro, é religiosidade. Que hoje o Senhor possa restaurar a nossa adoração, que hoje o Senhor possa restaurar a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade dentro de nós, que possamos viver uma vida com Deus de dentro para fora. Antes de nós orarmos, eu queria te convidar a se colocar em pé. Nós seremos ministrados agora por uma canção. Eu quero te convidar a prestar atenção nessa letra, e que essa letra seja a sua primeira oração, pedindo: Senhor, restaura a essência da minha adoração. Eu não quero mais te adorar de fora para dentro. Eu não quero mais viver só práticas espirituais externas. Eu quero que a essência do meu amor por ti seja real na minha vida todos os dias. Eu quero te adorar por essa verdadeira essência. Eu quero te pedir perdão por quando eu peguei essa essência que deveria ser o meu amor por ti. Jesus deveria ser a minha essência, e eu deixei ela de lado para buscar sacrifícios e holocaustos que não valem nada para o Senhor sem a nossa obediência. Então, enquanto nós ouvimos essa canção, adore o Senhor, ore, e depois nós vamos orar juntos. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres
essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu. Vamos cantar só a igreja agora. Estou voltando. Se você quer fazer essa oração de forma intencional, queria te convidar a vir até aqui à frente. Se você quer deixar de lado toda a religiosidade, toda a aparência, quer dizer: Senhor, eu quero voltar à essência, eu quero viver um relacionamento contigo de dentro para fora, eu quero te convidar a fazer essa oração de compromisso com o Senhor e vir até aqui à frente, fazer essa oração. Você pode se perguntar: mas por que ir até a frente? Porque se num ambiente de discípulos de Jesus, se num ambiente espiritual como esse, eu e você, nós não conseguimos dar passos em direção a uma mudança, você acha que quando você sair daqui, voltar para as atividades do dia, para as responsabilidades, você acha que você vai ter facilidade de fazer? É um gesto de contrição a Deus, dizendo: Senhor, eu quero sair do controle, assuma o controle. Eu não quero mais viver por mim mesmo, eu não quero mais ser dominado, Pai, por essa prisão de manter a minha reputação. Eu não quero mais ser dominado, Pai, por esse orgulho que volta e meia volta na minha vida. Eu não quero ser rebelde diante do Senhor. Se você quer fazer essa oração, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e fazer a sua oração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai querido, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela nossa religiosidade. Nos perdoa pelos momentos em que entregamos adoração a Ti sem o nosso coração. Nos perdoa pelos momentos, Pai, em que valorizamos mais os sacrifícios, os holocaustos, do que a obediência a Ti, do que a intimidade contigo. Me perdoa, Jesus. Queremos viver uma vida, Pai,
de intimidade contigo de dentro para fora. Que o teu Espírito Santo nos inunde, de tal forma que a nossa vida transborde para aqueles que estão à nossa volta, de dentro para fora. De tal forma que a nossa adoração simplesmente seja um transbordar da nossa vida contigo. Nos enche, Pai, do teu Espírito Santo. Nos reveste, Pai, da unção que o Senhor pode derramar. Não queremos nada mais. Não queremos nada mais dessa terra, desse mundo. Queremos viver um relacionamento contigo, genuíno, verdadeiro. Jesus, se encontra conosco todos os dias. Seja a nossa verdadeira espiritualidade, seja a essência daquilo que nós fazemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por aquilo que só Ele tem poder para fazer. Vocês que estão aqui à frente, se vocês quiserem retornar para os seus lugares, fiquem à vontade, mas eu quero dar oportunidade para aqueles que estão nesse auditório e talvez nunca tenham feito uma oração, fazendo um compromisso com Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Talvez hoje você ouviu essa mensagem e talvez para a tua vida algumas coisas até não fizeram sentido, porque talvez você ainda não tenha entrado nessa vida de religiosidade, mas você sentiu o Espírito Santo falar com você em algum momento. Quero te dizer que se o Espírito está falando com você, não perca a oportunidade, não perca o privilégio de hoje fazer essa oração, entregando sua vida para Jesus, fazendo um compromisso com Ele. Quando nós fazemos essa oração, quando nós nos comprometemos com Jesus, Ele mesmo, próprio Jesus, Ele vem, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa quantos foram, não importa quais foram, Jesus não se importa. Quando você faz esse compromisso com Ele, Ele perdoa todos. Quando você faz esse compromisso com Ele, Ele coloca dentro de você o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, para habitar agora dentro de você. E como se não bastasse, já tantos presentes, Ele ainda te dá o direito de passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus nos céus. Nós só recebemos esse direito de herdar a eternidade, receber esse presente de passar a nossa vida ao lado de Jesus após a nossa morte, quando nós fazemos essa oração, entregamos a vida para Ele. É o que a Bíblia nos ensina. Então, se você quer fazer essa oração hoje pela primeira vez, eu vou te convidar a fechar os olhos. Todos agora vão fechar os olhos. Se você quer fazer essa oração, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e Te convido para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro o meu coração e Te recebo, entregando a minha vida a Ti. Coloca o Teu Espírito Santo em mim para todo sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.